Essa é a parte 2 do vídeo do tema leito compartilhado. Se você não assistiu a parte 1, eu te aconselho, assista porque você vai ter muitas informações para você que faz o leito compartilhado, ou para você que estava pensando em fazer, ou para você que tem amigos que fazem e que você poderia ajudar, ok? Então vamos aqui agora falar das consequências para o casal, a consequência para a família de quando adota a prática do leito compartilhado. Eu sei que quem faz o leito compartilhado já tem resposta para todos os questionamentos que nós fazemos. Principalmente o questionamento que a gente faz assim: tá, mas se a criança está dormindo na sua cama, aonde que acontece o relacionamento sexual do casal? Daí sempre a resposta é: mas nós temos a casa inteira pela frente. Ok, mas eu tenho certeza que se tem uma criança dormindo no seu meio, se você já passou um dia inteiro de trabalho, no momento que você deita na sua cama para relaxar, para ter um momento com o seu marido ou com a sua esposa, mesmo cansado, se vocês estão na cama, vocês vão ter um momento de relacionamento, um momento de carinho, de intimidade, porque vocês estão ali relaxando juntos. Agora eu tenho certeza que se tem uma criança no meio, 2, 3 crianças no meio, com certeza, deixa para depois, eu tô cansado. Eu tenho certeza que há uma diminuição na atividade sexual de famílias que adotam leito compartilhado. Tenho certeza absoluta. Isso porque eu atendo famílias, eu atendo pessoas que estavam com essa prática e sim, me confessaram, falaram: não, realmente não acontece da forma como deveria, diminui sim, a gente tem que ir para outros lugares e a maioria das vezes a gente tem preguiça. Tá, ok? Ótimo então quando não acontece perto da criança, e é isso que eu quero colocar aqui. Eu queria dar um alerta bem grande aqui para pais que fazem isso e acham que as crianças estão dormindo, que acham que o filho está ali do lado roncando, então tá tudo certo, vamos dar esse cantinho da cama, quietinho, sem fazer escândalo, mas a gente pratica o ato sexual aqui. Não tem nada a ver, ele está dormindo. Eu vou contar para você que isso, diante da lei, existe uma punição para quem faz isso. Se você não sabe, o Código Penal brasileiro, no artigo 128A, ele diz que o crime de satisfação de lascívia mediante a presença de crianças é crime e tem a reclusão de 2 a 4 anos. Sim, é para deixar sério isso aqui. Fazer sexo, ter relacionamento sexual no mesmo ambiente que a criança, onde ela está dormindo, por mais que ela esteja dormindo, você não tem 100% de certeza que ela está dormindo. Isso é crime, está previsto no Código Penal. E se você fez, se arrependa, se você está fazendo, pare de fazer imediatamente, porque isso é algo contra a criança, contra as questões sexuais futuras da criança também. Porque muitas das crianças, quando escutam uma movimentação diferente, quando escutam um barulho diferente, eles acordam. Eles não sabem o que está acontecendo naquele momento, mas de uma coisa eles têm certeza: algo estranho acontecendo, isso está me deixando desconfortável. O meu pai pode estar batendo na minha mãe. Eles não vão entender que aquela movimentação e aquele barulho são de amor. Eles não entendem isso. Para eles aquilo é violência. É violência que o pai está fazendo contra a mãe. E eu estou falando com base em conhecimento clínico que eu tenho, ok? Quando a criança escuta, quando a criança sente a movimentação diferente naquele quarto, dentro ali nessa cama, ela acha que é uma questão de violência. E muitas dessas crianças vão crescer achando que relacionamento sexual é violência, que relacionamento sexual não é para ela, que ela não quer isso. Daí quando são adultos, eles vão ter que tratar questões sexuais mal resolvidas por conta de leito compartilhado, por conta de momentos que foram passados dentro de um quarto com os seus pais. E os pais não têm nem noção de que os filhos estão passando por isso, porque têm certeza que a criança está dormindo. Mas a criança não vai acordar falando: ei, o que está acontecendo? São raras as vezes que isso acontece.
Então, por favor, existe um código penal para isso. E eu espero que você realmente não tenha feito isso, que você não faça mais. E pense muito bem na questão do leito compartilhado. O que mais? Vamos adiante aqui. Já falamos da diminuição no ato sexual, falamos do Código Penal. Agora nós vamos falar de horários diferenciados. Como eu já falei um pouquinho no vídeo passado, quando eu durmo na mesma cama que o meu filho, de duas coisas podem acontecer. Ou eu não estou respeitando o horário da criança dormir, ou a criança não está respeitando o tempo dos pais. Não existe como ter duas rotinas numa mesma cama, não existe. A criança tem que dormir a partir das 9 horas, a criança tem que estar pronta para dormir, para que 9h30 ela já esteja na cama dormindo. Vamos depois, em outro vídeo, conversar um pouco sobre o sono, sobre a importância do sono, sobre as liberações hormonais que são feitas durante o sono da criança. Por isso ela precisa dormir cedo, para que ela possa crescer, para que ela possa aprender, para que ela possa se desenvolver da forma correta. A criança que dorme para lá de meia-noite, ela está em déficit cognitivo, emocional e físico também. Então isso é muito sério, é muito sério. Então, ou os pais estão indo dormir 9 horas com as crianças, estão perdendo o tempo deles de ficar junto depois das 9. Aqui, um parênteses aqui. Aqui na minha casa, por exemplo, meu filho dorme 9h30 e ele sabe que depois desse horário ele não é bem-vindo mais no nosso quarto. Esse é o horário dele, no quarto dele, esse é o horário dele dormir e esse é um horário que eu e meu marido temos nosso, de descanso, para assistir aquilo que nós queremos, para assistir os filmes que nós queremos, para conversar coisas que nós vamos conversar, coisas de adulto que não tem nada a ver com criança. Aquele é o nosso horário, o nosso momento, o nosso espaço. E nós já cansamos e sempre falamos desde pequenininho para ele: filho, esse não é o teu momento mais. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando o filho na posição de filho. Eu não estou pegando o meu filho e colocando num trono e falando assim: não, o seu momento são todos, filho. O seu espaço são todos os espaços dessa casa. Porque não são. Porque não são assim. Embora haja uma forte tendência a colocar crianças como reis da casa, eu vou falar para vocês como alguém que trabalha com a dificuldade que isso se torna depois. Eu trabalho com os resultados destas práticas. Não são práticas saudáveis familiares, não são. Uma criança que é colocada como o rei da casa, como a rainha da casa, é uma criança com sérias dificuldades emocionais, cognitivas, sociais. Se você acha, pai e mãe, que vocês estão colocando filhos e filhas no centro do universo, no centro da casa de vocês, como reis e rainhas, vocês estão praticando algo que vai piorar e muito seus filhos. Vocês estão trazendo sérias dificuldades para a vida dos seus filhos. Se você ama seu filho, se você ama sua filha, coloque eles na posição de filhos. Coloque-se na posição de autoridade, na posição de pai e mãe deles. Na posição de autoridade, se você entender que existe uma hierarquia sim familiar, existe uma hierarquia. A Bíblia não fala que os filhos têm que tomar decisões juntamente com os pais. Pelo contrário, a Bíblia fala que a criança, enquanto é menino, ela em nada ela difere do escravo. Estou fazendo apologia à escravidão? Não, antes que alguém fale. Mas a palavra de Deus fala que a criança, enquanto ela é criança, ela está no mesmo patamar de escravo. Ou seja, lá na Bíblia, no tempo passado, quando existia escravidão, o escravo não tinha decisão nenhuma na vida do seu chefe, na vida do seu patrão. O escravo estava ali para receber direções, para receber as ordens. E a Bíblia coloca a criança, em termos de decisão, no mesmo patamar do escravo. Não tem como falarmos de Bíblia pegando algumas questões e excluindo outras, acreditando em algumas questões e deixando e refutando outras questões. Se a Bíblia fala que a minha criança, que o meu filho, enquanto é criança, em nada
ele difere do escravo. O porquê então que as crianças hoje em dia têm que estar decidindo coisas dentro de suas casas, têm que estar mandando na vida dos pais, têm que estar determinando o horário que pai e mãe vai dormir, têm que estar determinando o local que elas vão dormir. Vocês percebem que aquilo que o mundo oferece, o conhecimento do mundo, não é compatível com o conhecimento cristão? Não casa, não tem como juntar, não tem. Se eu decidir pegar o conhecimento do mundo, que não é um conhecimento bíblico, e falar assim, não, mas eu sou cristã, mas eu quero usar isso aqui. É algo que não junta, é híbrido, não cola, não faz parte, não combina, não orna, como diz os antigos. Não é assim. Ou somos cristãos e pegamos conhecimentos cristãos, pegamos princípios cristãos e aplicamos à nossa família. Ou você esquece que você é cristão e você pega tudo que o mundo te oferece e você coloca na tua família e fala e você acha que vai dar certo. Só que a hora que não der certo, como são os casos que eu acompanho, como são os casos que eu já falei lá no outro vídeo, na primeira parte, de um caso mais que aparece para mim piscando, porque é um caso que eu conheço, é um caso que eu atendi a família, e a família foi destruída por conta dessas questões modernas, desses conhecimentos que hoje são passados de forma bonita, de forma leve. Só que o fundamento é um fundamento podre, é um fundamento que não é bíblico. Então, meus queridos, tome muito cuidado com aquilo que você adota como forma de educação de filhos. Pois a Bíblia, em tudo, ela é para nos ensinar e ensinar aos nossos filhos. Eu gostaria muito que você entendesse sobre esse assunto. Lá em Hebreus 13:4 fala o que? Sobre o leito conjugal puro. O leito conjugal, não fala do leito compartilhado. Não fala do leito dos filhos juntos. Fala do leito do marido e da mulher. Fala do espaço do casal. Fala do tempo deles. O meu filho, quando era pequenininho, menorzinho, ele sabia tanto que o meu espaço, o espaço do meu marido, era o nosso e não era dele, que ao entrar no nosso quarto, ele dava uma batidinha, ele perguntava, mãe, eu posso entrar no teu quarto? Sim, filho, pode entrar, estou aqui, pode entrar. Tá bom, porque ele entendia que aquele espaço não era dele. Ele entendia que ali o rei e a rainha não era ele. O rei era meu marido, a rainha sou eu. Não era espaço dele. O resto da casa era todo dele, mas aquele espaço era meu e do meu marido. E quando a gente entende que esse espaço de marido e mulher é algo sagrado, é algo nosso, nós não vamos colocar filhos e filhas nesse local. Não vale a pena depois o resultado que você vai ter disso. Ah, mas Débora, eu quero tanto que meu filho e a minha filha se sintam amados, se sintam acolhidos, bibibi, bababá. Ah, sim, eu também quero. Para isso, a gente tem o restante do dia. Eu sou a maior defensora de que mãe e pai têm que educar o filho da forma mais amorosa possível. Assim como Deus tem um amor sobrenatural por mim, que sou filha dele, assim eu quero ter pelo meu filho um amor que excede tudo. É terreno, não chega nem aos pés de Deus, sim, mas eu quero amá-lo com tudo aquilo que Deus colocou dentro de mim. E porque eu quero amá-lo, eu vou colocar limites na vida dele. Eu vou estabelecer regras, eu vou estabelecer horários, é porque eu amo ele. Eu tenho o dia todo para demonstrar o meu carinho por ele, mas durante a noite, durante o meu tempo com o meu marido, é o meu tempo com o meu marido. É o meu tempo cuidando do meu casamento. Os filhos crescem, os filhos vão embora e o que fica dentro desse leito, que você enfiou filhos e tudo, fica um ninho vazio. Aí você vai olhar para o teu marido, você vai olhar para a tua esposa e você vai perguntar, nossa, quem é você? Eu não te conheço. E isso acontece, e acontece muito. E eu vou falar um pouquinho mais aí para casais. Muitas vezes é cômodo e é prático mantermos os filhos ali na nossa cama, junto com a gente, intitulados de aconchego e amor extremos ao filho e à filha, porque nós não queremos reconhecer a dificuldade que nós estamos tendo no casamento.
Nós não queremos solucionar aquilo que está incomodando. Nós não queremos olhar na cara do nosso cônjuge e falar: escuta, nós temos algo para resolver. Nós temos algo para acertar aqui no nosso casamento. Então é bem mais fácil que eu deixe os meus filhos ali, porque daí eu não preciso resolver. E aí, vai cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais você se afastando do seu marido. Cada vez mais vocês não vão ter relacionamento, cada vez mais vocês não vão se conhecer. Depois que a criança cresceu e a criança decidiu sair do teu meio, aí você vai ter que um dia olhar para a cara do seu cônjuge e tentar resolver algo que talvez não vai ter mais conserto. Se você ama a tua família, dê pais saudáveis aos seus filhos. Se você ama seus filhos, mostre a eles o que é ter uma família saudável e uma família forte. Mostre a eles que amor de pai e mãe é algo forte, que permanece, que filho nenhum vai abalar. Mostre a eles, dê a seus filhos um relacionamento que vocês têm de forte. Fortaleça o teu casamento. É assim a melhor forma que você pode demonstrar amor aos seus filhos. É a melhor forma como você pode mostrar o que é um relacionamento saudável para os seus filhos. Se você não assistiu ainda a live que eu falei de modelos familiares, assista, vale muito a pena. Talvez ali você vai identificar a questão da família simbiótica, a família com faltas de limites, todas aí dentro da sua cama, do seu leito compartilhado. E eu não gostaria de passar por este mundo com conhecimento científico e com conhecimentos e princípios cristãos, deixando que você viva no engano. Eu não quero passar por esse mundo deixando que as pessoas vivam no engano. Eu vou receber talvez muitas críticas, com toda certeza, e eu já recebo. Mas aqueles que vierem até mim, aqueles que tiverem acesso a este vídeo, não passarão sem serem avisados. Não deixe que a inversão de papéis, que a inversão de valores entre na sua casa. Não deixe que os seus filhos entrem na posição de autoridade. Você, pai e mãe, vocês são autoridades na vida dos filhos de vocês. Vocês são autoridades e não os filhos. E isso é bem sério. E talvez falaremos um pouco mais em outro vídeo da questão da autoridade paterna, da autoridade materna dentro do movimento, dentro do sistema familiar. Por favor, assista a esses 2 vídeos e se você precisar de uma ajuda profissional para que isso aconteça, não abra mão, procure por ajuda profissional, mas procure por um profissional sério, procure por um profissional que tenha um princípio igual ao seu, porque existem muitos profissionais que estão colocando princípios que não são valorosos, princípios que não são cristãos dentro da sua família. E o resultado disso eu já falei, é um resultado que não leva a nada, é um resultado péssimo, é um resultado de separação total da família. Bom, isso tudo era o que eu tinha para falar, era o que eu gostaria de ter falado para vocês. Eu gostaria de ter falado olho no olho, mas enfim, temos aí a tela que tem um alcance maior. Essa conversa eu já tive olho no olho com muitas e muitas famílias. E muitas famílias hoje estão vivendo de forma saudável devido a essa conversa. E estão agradecendo profundamente, do fundo do coração, a mudança que eles tiveram. E eu declaro e eu desejo na tua família que se há alguma coisa estava em desacordo com aquilo que a palavra de Deus propõe, com aquilo que a criança é capaz ou não de fazer, com a proteção da criança também, eu declaro que você vai conseguir fazer essa mudança de forma saudável e de forma tranquila. Ok? Assim eu me despeço de vocês e nos encontramos, quem sabe, em um assunto mais polêmico ainda do que esse. Tchau para vocês!